A nossa mente, ela pode nos levar para o alto, da mesma forma que pode nos levar para dimensões muito baixas, para aquilo que nós chamamos de limbo emocional, né. Existem muitos aspectos internos, muitas dinâmicas mentais, que muitas vezes não são de conhecimento público, até porque, não é todo mundo que vai estudar psicologia e nem tem essa obrigação. Mas eu costumo dizer que é muito importante, aliás, deveria ser uma prioridade, para todas as pessoas de qualquer classe social, de qualquer idade, estudar um pouco sobre si mesmo, né. Hoje existem muita literatura a respeito do tema, existem muitas pessoas compartilhando seus conhecimentos, cada qual na sua área de atuação, mas é fato que é muito importante procurar se conhecer um pouco melhor e, sobretudo, conhecer pelo menos algumas das dinâmicas mentais, né. Então isso é muito importante, porque uma delas, algo que ocorre e muitas vezes a pessoa está inconsciente, é um processo de autossabotagem. O que é, afinal de contas, autossabotagem? É tudo que a pessoa faz para se prejudicar. É tudo que a pessoa faz ou deixa de fazer para bloquear o seu próprio crescimento, seja ele financeiro, seja ele social, seja familiar, seja de ordem, estritamente pessoal. Qualquer coisa que nós fazemos ou deixamos de fazer que evite nosso crescimento ou que nos prejudique é autossabotagem, qualquer uma dessas coisas, né. Algumas delas são mais sutis e outras são mais escancaradas, tá. Existem muitas formas de sabotar a própria vida, de sabotar o próprio crescimento. Tem pessoas que buscam relacionamentos tóxicos, tem pessoas que quando acontece alguma coisa boa, seja um relacionamento, uma promoção, dá um jeito de se livrar daquilo, deseja conscientemente, mas quando acontece, a crença de não merecimento é tão grande que a pessoa inconscientemente ela dá um jeito de perder aquilo que ela conquistou, né. Até mesmo brigas em trânsito, falências, todo tipo de perda, de subtração, pessoas que sabotam o próprio relacionamento, tudo isso é autossabotagem. Para tudo existe uma causa, para tudo existe um porquê, as coisas elas não acontecem por mero acaso, né. Existem pessoas, por exemplo, que estudam bastante e conscientemente querem tanto crescer na sua profissão e se dedicam tanto, para isso, e muitas vezes quando são reconhecidas, esse peso do sucesso, em virtude dessa crença de não merecimento, começa a se tornar um sofrimento para a pessoa. Olha só que coisa maluca. Aquilo que ela desejou, ou seja, o presente que de certa forma ela recebeu, ao invés de lhe trazer felicidade, acaba se tornando um peso, porque ela não se sente merecedora daquilo e inconscientemente ela vai sabotar isso, seja o seu cargo, né, ou seja uma relação afetiva, ou seja qualquer outra coisa que a pessoa faz para gerar problemas para si mesma. Isso parece loucura, e se você nunca ouviu falar desse termo, você pode achar que isso é fantasia psicológica, mas é assim que as coisas acontecem, né. Por trás dessa autossabotagem, sempre e em todos os casos, existe um problema seríssimo de autoestima. Existe uma visão distorcida da pessoa, em relação a ela mesma, né. Isso pode ter ocorrido na sua infância, em virtude daquilo que ela ouviu dos seus pais, da forma como ela foi educada. Muitas vezes os pais eles partem do princípio que a educação ela só é apropriada quando usa-se os reforços negativos e as críticas, né? Ou por algum bullying que a pessoa tenha sofrido no colégio, algum processo de rejeição, algum grande trauma, né? Fato é que crianças chegam ao mundo vazias, é uma tela em branco, que é o nosso subconsciente. E essa tela em branco ela vai sendo preenchida, ela vai sendo pintada com a experiência que aquela criança, ao longo dos anos, vai tendo. Isso é determinante para a autoimagem que essa pessoa vai ter dela mesma. Se a autoimagem é distorcida, a pessoa sente culpa por ser o que é e começa a acreditar que de fato não é boa o suficiente e, portanto, começa a ter atitudes que comprovem a sua própria crença.
E quanto mais tem essas atitudes, mais valida a ideia de não ter valor, de não ser bom, ou de não ser bonito, ou de não ser uma pessoa especial, de não ser uma pessoa agradável. Quanto mais a pessoa acredita que é algo, mais ela se comporta dessa forma, e quanto mais ela se comporta dessa forma nociva, menos ela se gosta. Quanto menos se gosta, menos merecedora se sente de receber coisas boas. Logo, quando essas coisas boas acontecem, essa pessoa dá um jeito de expulsar da vida dela, ou muitas vezes nem deixa chegar. Isso é muito sério, porque conscientemente todos querem ser felizes. Só um insano falaria que não quer ser feliz. Mas o que manda, o que de fato cria e o que está por trás dos nossos pensamentos, nossas emoções e, consequentemente, nossas ações são as informações que estão atuando no nosso sistema central de crenças, que fica guardado no nosso subconsciente, que não é um lugar que se acessa tão facilmente. Precisa bater na porta e precisa entrar, precisa fazer as perguntas corretas para saber o que tem ali dentro. E geralmente as crenças, elas sempre são limitantes. Às vezes a pessoa não tem uma crença limitante em relação ao dinheiro, mas tem crenças limitantes sobre relações afetivas, por exemplo, né? Mas fato é que todos nós temos algum tipo de limitação vindouras dessas crenças, e isso precisa ser identificado. Então eu te convido a fazer uma análise sobre si mesmo, faça-se a pergunta: o que você acha que está mal resolvido no seu passado? Quais das coisas que você fez que te geram arrependimento, que você tem vergonha de falar, até para si mesmo? É importante resgatar isso e trabalhar esse perdão. Afinal de contas, nós sempre fazemos as coisas de acordo com o nosso estado atual de consciência. Ninguém faz mal com a plena consciência de estar fazendo mal. Todos estão fazendo o seu melhor de alguma maneira, todos estão procurando a felicidade de alguma maneira. Muitas vezes escolhe-se o caminho errado para isso, né? Se você tem uma visão negativa sobre si mesmo e você não lembra, ao menos, de coisas ruins que você possa ter feito em seu passado, procure se lembrar das coisas que os seus pais lhe diziam enquanto criança. Procure resgatar a tua infância, né? Tente se lembrar de episódios que eventualmente te marcaram. Alguma bronca, algum castigo, as coisas cotidianas. Provavelmente você vai achar ali alguma frase que foi repetida inúmeras vezes para você e você acabou acreditando. Afinal de contas, o que um pai e uma mãe falam para uma criança, vindo deles, é uma verdade absoluta. A criança acaba acatando isso como uma verdade absoluta e vai levar isso para toda a sua vida, e dessa forma vai atrair situações, vai buscar, vai correr atrás de situações que vão lhe gerar sofrimento, e tudo isso é opcional. A vida não precisa ser assim. Você é merecedor do que é bom. Acredite nisso. Você não é o que você pensa que é. Você é muito mais, você é muito além do que isso. Até porque as coisas que, eventualmente, você ouviu em sua infância, os seus pais não lhe disseram imaginando que isso ia se desdobrar em mecanismos mentais autossabotadores. Sequer eles achavam isso de você. Seus pais também fizeram o melhor. Eles te educaram da maneira como eles sabiam, muito provavelmente de forma muito parecida da forma como eles foram educados. Mas seja o que for, é necessário reaver essa autoimagem, né? Se você não se amar, ninguém vai se amar. E não há nada de errado com você, mesmo que você tenha, ao longo da tua vida aí, machucado alguém e também tendo sido machucado. Não dá para passar pela vida em branco. Ora a gente vai machucar alguém, ora a gente vai ser machucado, e isso é normal. Essa gangorra, ela faz parte do processo e é isso que nos faz crescer. Então, procure olhar determinadas atitudes nocivas que você eventualmente tenha tomado na tua vida, que você veja que tenha sido autossabotadoras. Perdoe-se por isso também, não importa muito o que aconteceu. Importa é onde você está nesse exato momento e qual a escolha você vai fazer daqui para frente. Se você escolhe o caminho do sofrimento, o caminho do sacrifício, o caminho da autopunição ou o caminho da alegria, da paz, da plenitude. Você é livre, não tem ninguém escolhendo o seu destino por você. Tudo está em suas mãos. Para isso, basta se ver como de fato você é. E você não é o que pensa. É preciso resgatar
essa sua essência, é necessário resgatar esse amor próprio e entender que o caminho está livre, se assim você permitir, se você libertar o seu passado, para você construir a vida que faz mais sentido para você. Um grande abraço.